né? A vontade de conhecer a realidade do texto bíblico, o que é que a Bíblia ensina, né? Então precisamos saber qual é o estilo que está naquele texto e a gente poder então avaliar aquele texto pelas características do estilo que ele tem. Então vamos ver hoje, a gente fala aqui sobre aqui o estilo evangélico, tá? É o estilo evangélico. Esse estilo está nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem algumas coisinhas em algumas cartas de Paulo, né? Também nas cartas gerais. Tem algumas coisas, mas basicamente nesses 4 evangelhos. Então vamos ver aqui as características que a gente tem que levar em conta quando a gente vai estudar esse texto, não é? Querendo saber o que esse texto está nos falando. Então vamos ver aqui. O estilo evangélico é um composto de apologia e histórico corporativo. Tá? É uma misturazinha dessas duas coisas. É a defesa de uma causa através de registros históricos segundo o ponto de vista desta defesa. Então, qual é a causa? A vida e o ensino de Jesus. Né? Então, é apanhado o histórico, todos os fatos que estão ligados a Jesus, e é apresentado esses fatos de acordo, ou seja, de uma maneira que ajude, né, a esta causa. Eu vou contar a história, mas de uma maneira que ajude esta causa. Tá? Então, é essa mistura. O conteúdo evangélico, né, o estilo evangélico tem que ser visto dessa forma. Ele não é totalmente literal, mas é literal, a gente vai ver. Porém, temos que compreender. Quando eu estiver lendo o texto, eu tenho que ler o texto bíblico, né, ali dos evangelhos, entendendo que há uma causa ali que está sendo proclamada. A causa é Jesus. E está sendo usado vários fatos que ocorreram com Jesus, porém, segundo o que o escritor entende que é benéfico para a causa. É importante lembrar que não há nenhum interesse histórico, né? Não, vamos fazer aqui uma coisa bem histórica. A ideia é defender uma causa, tá? E isso termina, digamos que, tirando muito do histórico que o texto poderia apresentar, certo? Então vamos ver aqui mais. São textos confiáveis, tá? Os evangelhos são textos confiáveis, não só por serem históricos, dentro dessa característica que eu mencionei, com o máximo de verdades possíveis, mas também confirmados entre si, com algumas diferenças normais em relação às fontes, os objetivos e ao tempo quando foram escritos. Então, por que é confiável? Porque os escritores, foram mais de foram mais de 4 escritores, tá bom? Foram mais de 4, só que temos 4 textos. Mas tem escritores ali, tem gente que escreveu ali que serviu para Mateus e Marcos, para Mateus e Lucas, para Marcos e João, entendeu? Então tem isso também. Então, por que é confiável? Porque você vai ver os mesmos textos sendo repetidos por outros escritores. Eles repetem, né, alguns textos. Então, é confiável porque um confirma o outro. E aí também você vai ver algumas diferençazinhas entre eles. Mesmo que um confirme o outro, mas com algumas diferençazinhas. Aí tem a ver com o escritor, tem a ver com a fonte que chegou ao escritor, tem a ver com o objetivo de cada escritor. Entende? A época, quantos anos depois foi escrito aquele texto. Então, são características, né, que vão terminar diferenciando uma coisa da outra. Por exemplo, tem um texto que fala que Jesus, ao entrar em Jericó, encontrou, não me lembro totalmente o texto, mas encontrou 2 cegos.
Mas o outro diz que, ao sair de Jericó, Jesus encontrou um cego. Entendeu? Então, essas diferençazinhas acontecem, tá? E tem a ver com a fonte que o escritor teve, tem a ver com o momento, tem a ver com a confirmação. Pode ser que o primeiro escreveu 2 na entrada, né? Mas o outro foi lá e disse assim, não, olha, Jesus curou, mas foi um só quando saiu. Coisas assim. Entendeu? Então, mas existe aí uma confirmação principal. 1 ou 2 não fazem diferença. Isso tem a ver mesmo com o comum, já que são 2 escrevendo. Isso é até bom para mostrar quantos escritores estão escrevendo a mesma coisa. Né? É melhor do que se todo mundo estivesse falando a mesma coisinha, aí dava para ficar assustado se tudo tivesse bem certinho, todo mundo falando a mesma coisa. Terceiro, como no caso de Lucas, todos tiveram várias fontes, inclusive o testemunho de cada um dos autores, exceto Lucas e Marcos. Né? Dos 4 evangelistas, nem Lucas foi discípulo, seguidor, apóstolo, nem Marcos foi também apóstolo. Então, eles não estiveram naquelas ações de Jesus. Tá? Somente Mateus, depois acho que foi depois do 2º ano, se eu não me engano, depois do 2º ano do ministério de Jesus, é que Mateus vai andar com Jesus. E o outro é João. Esse não, desde o começo estava com Jesus. E outro aspecto também a se considerar é o tempo. Por exemplo, Marcos provavelmente escreveu no ano 55. Lucas, que provavelmente foi o segundo, escreveu 59, 60 depois de Cristo. Mateus, provavelmente foi o terceiro, escreveu no ano 70 depois de Cristo. E o quarto é João, que provavelmente escreveu lá para os anos 90, né? A respeito de tudo isso. Então, também tem a questão do tempo, ou do esquecimento, ou também da questão da confirmação daquilo que o outro disse, e ele então repete e coloca agora mais digamos, atualizado as informações. 4. Em cada texto há muito do ponto de vista do autor, né, nos evangelhos. Há muito do ponto de vista do autor, principalmente o objetivo. Mateus escreveu evangelizando os judeus. Então ele usou termos apropriados para os judeus. Marcos, os romanos. Marcos vai usar, inclusive, tanto fatos rápidos, curtos, apropriados aos romanos. Os romanos tinham essa característica, como também alguns termos que Marcos usou, que também eram próprios para a compreensão dos romanos. Lucas escreveu para os gregos. Ele também vai usar termos apropriados para os gregos. E João rebatendo o pensamento gnóstico. É interessante que todos esses 3 primeiros evangelhos foram escritos para evangelizar, atrair pessoas para Jesus, enquanto que João escreveu para defender a fé cristã. Né? Os gnósticos já eram cristãos, mas eles tinham uma ideia meio confusa lá, e João vai escrever para diminuir, digamos, as dúvidas deles. Mas, no entanto, na hora de evangelizar, o evangelho de João tem sido muito mais usado, né, do que os outros evangelhos. Isso também tem a ver com o momento. Ele escreveu muitos anos depois e ele sabia basicamente o que era bom falar sobre Jesus, e isso tem ajudado muito na evangelização das pessoas. 5º, considerando tudo isto, podemos apontar esses textos com este estilo, como o estilo evangélico, tá?
como suficientemente literal para fundamentar doutrinas e declarações teológicas. Então, normalmente, tirando os textos, né, que tem nos evangelhos, são textos parabólicos, ou outros textos, né, que estão, por exemplo, de Jesus diz assim: se tua mão te escandaliza, vai lá e corta. Certo? Ora, está no texto e nos evangelhos, mas isso não é um texto literal. Então, tirando textos como este, no geral, os textos dos evangelhos são suficientemente literais para serem usados como fundamento doutrinário e teológico. Então, você pode fundamentar doutrinas em cima, normalmente, né? Em cima dos textos evangélicos. Tá bom? É claro que precisamos identificar nesses textos a presença de textos parabólicos e outros, né? Como eu mencionei, o vai lá e corta tua mão se ela te escandaliza. Tá bom? Então, isso são características do estilo evangélico e que a gente tem que estar atento para, então, não sair pela qualquer texto da Bíblia, você pegar e formar doutrina em cima daquilo. Não. Primeiro, descubra qual é o estilo daquele texto, né? E use, né, a maneira correta para entender o que aquele texto está falando. Tá bom?